A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs. Sou o pastor Éder William, reitor do Instituto Bíblico Etnos. Hoje é sexta-feira, 26 de junho de 2020. E aqui no meu Instagram estamos iniciando mais uma live. O nosso instituto está promovendo uma série de bate-papos com os nossos queridos irmãos e irmãs para estarmos debatendo aí sobre o que está acontecendo na atualidade. Tiago Moreira acabou de entrar aqui, quero cumprimentá-lo com a paz, Deus abençoe o Tiago. Eu estou aguardando a nossa querida irmã, que é especialista, psicopedagoga, Suelen Dias, entrar aqui ao vivo, que nós vamos já convidá-la. Na verdade, ela acabou de entrar. Irmã Suelen, já estou mandando convite para a senhora para que nós possamos. Glória a Deus. Vamos então agora aguardar aí ela receber o convite, aceitar o convite. Ah, que bom. Tudo bem? Opa! Deixa eu acertar aqui a tela. Tá bom. A paz do Senhor, tudo bem? Senhor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer tê-la aqui. E vamos hoje ter um bate-papo legal. Está entrando aqui a Laila, 75, e também entrou aqui o Tiago Moreira. Se tiver algum conhecido seu, irmã Suelen, fique à vontade para mandar o abraço, o beijo, a saudação virtual, que a nossa conversa vai ser bem descontraída, ok? Ok, a Márcia é minha cunhada, né? A Márcia Moreira, a Marlaila e a Márcia Moreira. E o Tiago, meu sobrinho, né? Um beijo para vocês. Daqui a pouquinho vai entrar mais pessoas aí conosco. Geralmente a gente faz a live às 10 da noite, mas hoje nós precisamos fazer um remanejamento no horário. Eu quero primeiramente agradecer a sua gentileza de atender o nosso convite. É uma honra para nós estarmos também juntos nessa live e, em momento oportuno, já temos uma data marcada com o Samuel para a gente conversar com ele sobre também um assunto de grande importância, que é o assunto relacionado à identidade dos filhos dos pastores evangélicos. Juliana Gomes acabou de entrar, Deus abençoe. Pessoal, quem está entrando agora, aí no rodapé do Instagram, tem um aviãozinho que é o direct. Olha quem entrou, Samuca Oliver. Conhece? Conheço. Samuel, querido irmão Samuel, filho do saudoso pastor Antônio Moreira, irmã Isabel, um casal que já está com Jesus, mas que eu guardo no meu coração desde a minha infância, quando eu os conheci em Santo André, lá no ABC Paulista. E o Samuel, hoje, então, nosso amigo mais próximo, residimos aqui na região. Eu estou em Colombo, vocês estão em Curitiba, não é isso? Sim, hoje especificamente eu estou em viagem, né? Eu estou no interior de São Paulo, na casa da minha mãe. Mas a gente já vai voltar logo para Curitiba. Nossa cidade hoje é Curitiba. E a mãe mora em que região de São Paulo? Itapeva, interior de São Paulo. Transmita para ela o nosso abraço aí. Sim, com certeza. João Muzelbit. João Mistel. Opa, obrigado pela correção da pronúncia. Acabou de entrar aí. O pessoal está entrando. Como eu estava dizendo, no rodapé do Instagram tem um aviãozinho. Se o pessoal que está entrando clicar no aviãozinho que é o direct, você convida os amigos das suas redes aí, Instagram, para participar conosco do bate-papo com a nossa irmã Suelen Dias, que é psicopedagoga, que vai daqui a pouquinho fazer a sua apresentação. E que nós vamos, então, deixa eu colocar o cronômetro aqui do Instagram. Já gastamos 4 minutos e meio. Temos 60 minutos, menos esses 4,5 que já foi gasto. Regina Ponto Dias acabou de entrar. Deus abençoe e fique na paz aí, em nome de Jesus. Outro sim, meus queridos internautas, eu estou gravando a live. Então, quem perdeu o começo, fica tranquilo que a mesma vai ficar no meu Instagram para depois você assistir em momento oportuno. O link da gravação eu também vou encaminhar para a irmã Suelen,
para que ela também possa fazer o compartilhamento desse vídeo com as suas redes sociais. Vamos começar? Legal, vamos lá. Queridos irmãos, eu conversei com o nosso querido irmão Samuel, que é o esposo da nossa prezada irmã Suelen. O nosso Instituto Teológico Etnos está promovendo, nesse momento aí de pandemia, lives com o objetivo de trazer assuntos relevantes para todos os internautas, todos, independente do credo religioso. Mas nós temos aqui feito um destaque mais para a questão da população evangélica, porque nós somos evangélicos. Porém, nós respeitamos todas as religiões e todas as pessoas de qualquer pertença religiosa são bem-vindos aqui na nossa live. Comento aqui o Tiago Evangelista, Deus abençoe, e também Poli Raquel, Deus abençoe. São todos e todas bem-vindos. Eu vou pedir para a irmã fazer a gentileza de se apresentar, dizendo assim, inicialmente, como é que foi a sua conversão a Cristo Jesus, e logo em seguida a sua caminhada cristã, até que a irmã galgasse os patamares na academia, se graduando, se especializando, ok? Para depois a gente começar com as perguntas pontuais. Tá ok. Na verdade, é bastante tempo já, né? Porque eu nasci num lar evangélico, né? Tenho 37 anos, então são aí 37 anos de caminhada com o Senhor. Fui aquela criança super educada dentro da igreja, né? Com todas aquelas tradições, assim, né? Nasci dentro do berço da Assembleia de Deus, da Assembleia de Deus. Tive todas as atividades ali, escola dominical, desde criança. Depois entrei no coral de jovens, né? Hoje eu faço parte da Igreja Batista da Lagoinha em Curitiba, né? Na cidade de Curitiba. Eu faço um trabalho com mulheres. Nas quartas-feiras à tarde nós temos horas lá na nossa igreja, no nosso templo, chamado Entre Elas. Então, hoje ali eu pastoreio, vamos dizer assim, essas mulheres, né? E continuo sempre servindo, sou ministra de louvor também ali na igreja, né? E sempre servindo a Deus, nunca me desviei, nunca... Só essa questão de quando eu saí da cidade do interior de São Paulo, que nós fomos para Curitiba, e aí decidimos ficar na igreja batista. Tem alguma pergunta? Já vamos fazer as perguntas. A Josiane Svelucci acabou de entrar. Se eu não estiver equivocado, ela é filha da missionária Leia e do pastor Josias Svelucci. Deus abençoe a Josiane e toda a sua família, em nome de Deus. Para quem está chegando agora, eu estou recebendo a nossa irmã Sueli Dias, que é psicopedagoga. A Marta Moreira também acabou de entrar. Deus abençoe, bem-vinda. A irmã Sueli Dias é psicopedagoga, tem feito um trabalho relevante aqui em Curitiba com as mulheres da Igreja Batista Lagoinha, esposa do nosso querido Samuel Moreira. E nós vamos hoje tentar responder uma pergunta que é o tema da live, né? Como que a psicopedagogia pode auxiliar neste mundo que está num momento de pandemia e que vai chegar também no momento da pós-pandemia. Amém. Realmente, irmã Sueli, nós nunca imaginávamos que a gente ia estar usando máscara, que haveriam restrições. Em Curitiba, a situação está bastante complicada, porque o prefeito tem feito vários decretos municipais tentando coibir as aglomerações. Existem informações que não são oficiais, que correm o risco de Curitiba ter o lockdown. Então, tenta voltar para Curitiba antes do lockdown, senão vai passar na barreira policial, viu? Não sei se vai ter lockdown. A gente está ouvindo alguns comentários, não são oficiais. Mas é um momento difícil, complicado. Nós estamos passando por um momento de turbulência,
socioeconômico, e que tem envolvido várias as áreas da sociedade. Mas antes, eu queria que a irmã, por gentileza, passasse o endereço da igreja e Uhum, também os horários, os dias dos cultos, e uhum. também esse trabalho que a senhora faz de quarta-feira é exclusivamente para mulheres da igreja ou outras mulheres que não sejam da congregação, da igreja, da denominação, possam estar te procurando? Então, nós ficamos ali na Avenida Iguaçu, né, no centro de Curitiba, número 830. Os trabalhos de quarta-feira presenciais estão, obviamente, suspensos, né, até que se libere tudo para as igrejas, vamos dizer assim, voltarem ao normal. Mas o nosso trabalho, ele fica aberto a toda a comunidade, tá? Ele é específico para mulheres, mas não é apenas para mulheres da Igreja Batista da Lagoinha. Para todas as mulheres, as que são evangélicas, as que não são, nós queremos cuidar de pessoas, né? Nós amamos pessoas e nós queremos cuidar delas. Eu tô há 2 anos, pouquinho mais de 2 anos nesse trabalho, e eu realmente me descobri. Eu sempre gostei de pessoas, né? Mas eu me descobri cuidando de mulheres e eu vi que é muito além das quatro paredes da igreja, né? A gente vai amando essas pessoas, se apaixonando por elas, né? Um amor que vem de Cristo mesmo. E então a gente está ali aberto para recebê-las. Quem quiser, já recebemos muitas mulheres com muitas dificuldades, cuidamos, umas foram enviadas, outras ficaram com a gente, mas a gente está ali disponível para elas. O que eu acho bonito, Suelen, no seu testemunho, é ver que a irmã tem 37 anos de fé, porque nasceu no Evangelho, e teve uma experiência pessoal com Cristo, casou com um servo de Deus honrado, de caráter, que é o irmão Samuel, ungido de Deus, um servo de Deus que nós temos um profundo respeito e carinho, mas que ao longo dos anos, Deus foi te capacitando para a irmã não ficar apenas com a questão assim. Nós pentecostais usamos muito aquela questão do espiritual, né? Do Aham. espiritual. Isso é muito bom. Mas quando a gente associa a parte espiritual com a parte técnica, quando a gente associa a nossa parte espiritual com a parte profissionalizante, acadêmica, o nosso serviço na sociedade, na igreja, fica mais qualificado, fica mais refinado, e pode Uhum. servir melhor a nossa irmandade, como toda a comunidade em geral. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida e estimular para quem está nos assistindo que os internautas que têm um sonho, um desejo de estudar, de se qualificar, de ingressar na academia, de você fazer uma especialização, de você avançar no seu sonho, como a irmã Sueli, que alcançou o patamar acadêmico, e hoje ela distribui esse seu conhecimento, aliado à unção do Espírito Santo, na ferramenta da psicopedagogia. E o povo de Deus lá em Curitiba, as irmãs que, no momento em que podia receber, não é, a assistência, porque agora não pode devido ao isolamento social, foram ricamente. Quando essa pandemia passar e as coisas voltarem à normalidade, o fluxo de pessoas lá na quarta-feira vai aumentar, viu, irmã Sueli? Se prepara, viu? Se prepara para descansar agora, porque a zona de conforto vai acabar. Acabou de entrar aqui o Lucas Evangelista. Deus abençoe, bem-vindo. Mateus também acabou de entrar. Deus abençoe, são todos bem-vindos. Irmã Sueli, a irmã é uma especialista, mas muitos que nos ouvem aqui possivelmente sejam leigos. Então, eu vou pedir para a senhora conversar conosco aqui na linguagem do leigo, para o leigo entender a especialista. Então, grosso modo, explica para a gente aí o que é a psicopedagogia, para que serve, qual a sua importância, qual a sua relevância na sociedade. Eu vou só voltar um pouquinho, porque eu não falei como que eu cheguei, né, até a psicopedagogia. Antes de me casar com o Samuel, eu optei pela área de humanas. Já, assim que eu terminei, na época, o colegial, eu já sabia
que eu não gostava de nada de coisas matemáticas, né? Não gostava das exatas. Pode ser que, né, hoje, como psicopedagoga, eu entenda que eu não tive um estímulo para a matemática. Mas eu sempre sempre fui muito assim, comunicativa, né? Na igreja eu já fazia teatro, já cantava desde 4, 5 anos, né? Aquela coisa da mãe pôr a gente em cima da cadeira, pegar o microfone e cantar. Então eu sempre tive assim, sempre me senti muito à vontade no meio das pessoas, né? E aí foi quando minha mãe sempre ali aconselhando, precisa estudar, precisa ter um diploma, né? E ela era bem brava, né? Ela foi uma mãe bastante exigente. E aí, na cidade de Itapeva, foi quando eu iniciei a faculdade de História. Aí eu fiz 1 ano e meio da faculdade de História, mas aí surgiu o meu casamento. Né? Nesse meio tempo da faculdade, conheci o Samuel, mas ele morava na capital de São Paulo na época. Então a gente precisava entrar num acordo para ver como que nós íamos dar continuidade depois do casamento, né? E aconteceram muitas coisas, né? Até nós nos casarmos. Ele conseguiu um emprego em Curitiba e nós fomos para lá. Eu tive que na época eu tranquei a faculdade de História para nós irmos para Curitiba numa tentativa mesmo de uma vida melhor, né? Que aqui no interior as coisas não eram tão boas. E quando chegamos na faculdade aliás, quando chegamos na cidade de Curitiba, eu tive a oportunidade de ingressar em letras, no curso de letras. Eu fiz a eliminação de algumas matérias, mas ali, por alguns motivos, eu me interessei mais pela área da língua portuguesa. E dentro da língua portuguesa, fazendo os estudos complementares que as faculdades exigem, eu conheci a psicologia, né? A ludicidade, a ludoterapia, coisas assim que eram coisas, conhecimentos não tão aprofundados, mas eu vi assim, nossa, fazer um curso de licenciatura não é só dar aula. Então ali eu comecei a entender que eu podia continuar cuidando de pessoas, mesmo não sendo uma líder na igreja. Porque até na época que eu ingressei daí na faculdade de letras, eu e o Samuel já bem, ainda muito jovens e com pouco tempo de casados, nós já éramos líderes de casais na igreja, né? Então, assim, foi só tudo agregando, né? A gente sempre cuidou de gente, sempre gostou de gente em casa. Samuel já tem aquele perfil pastor, né? Samuel é muito receptivo, calmo, gosta de ouvir as pessoas. E aí eu fui aprendendo também com ele, porque eu sou de uma família bem pequena e ele de uma família bem grande. E aí a gente foi misturando, né? Essas coisas, esses costumes que a gente mistura dentro do casamento. E eu fiquei muito, assim, parecida com ele. Nós somos muito parecidos hoje. E ali dentro, né, da faculdade, eu fiz estágio. E no estágio eu conheci crianças que foram abusadas, crianças com limitações físicas, mentais. E aquilo foi queimando no meu coração. Eu fui gostando de cuidar dessas crianças. Aí eu fui, depois que eu terminei, fui dar aula, né, de português, de língua portuguesa, mas com aquele desejo de ser mais profunda nisso, no ensinamento, né? Foi quando daí eu procurei a psicopedagogia, que foi assim a minha porta de entrada para realizar aquilo que queimava no meu coração. E dentro da psicopedagogia, nós estudamos as dificuldades e transtornos que envolvem a aprendizagem, né? Assim, vou tentar dar uma simplificada, porque é profundo, mas o que a psicopedagoga faz?
Se a criança ou adolescente está com dificuldade, né, de absorver a aprendizagem, lá mesmo na escola, a equipe pedagógica vai chamar a família dessa criança, desse adolescente, e falar: olha, essa criança precisa fazer testes, exames, para ver o que ela tem, do porquê que ela não aprende. E um dos profissionais que faz esses testes é o psicopedagogo. Então, nós fazemos a avaliação, né? Tem toda uma gama de avaliações e testes que são feitos em consultório, na clínica. Aí depois nós fazemos a intervenção na família, na vida dessa criança ou adolescente e na escola, para que junto, né, criança, né, o aluno, a escola e a família estejam falando a mesma língua, para que esse aluno, essa aluna possa aprender, porque é possível aprender, só que às vezes precisa da intervenção. E a psicopedagogia vai ajudar, vai apoiar esse aluno e dizer para ele: você consegue, estamos aqui e vamos todos como equipe de mãos dadas para que a aprendizagem seja absorvida. Queridos irmãos, nós estamos com muita alegria recebendo aqui a nossa irmã especialista, psicopedagoga Suelen Dias, da Igreja Batista Lagoinha, em Curitiba, capital do nosso querido estado do Paraná. Ela é esposa do irmão Samuel Moreira, e nós estamos falando sobre o tema como a psicopedagogia pode auxiliar nesse mundo pós-pandemia. Irmã Suelen, dentro da experiência que a senhora tem, é possível a psicopedagoga, ela, dentro da sua habilitação técnica, identificar crianças que têm dificuldade para o aprendizado, cujo motivo da dificuldade é que a mesma sofre em casa a terrível violência doméstica? É possível. Sim, os testes aplicados com base na psicopedagogia, eles mostram se a criança também tem problemas emocionais. Aí, quando a criança tem problemas emocionais, é possível sim descobrir, diante desses testes, se a criança está sendo maltratada, violentada, se o relacionamento dela não é bom com a família, né? Até acontece da gente descobrir assim questões da rotina, que parece que a gente não vai conseguir descobrir, mas a criança vai para a escola sem comer. No meio, porque toda semana aquela criança está com um profissional dentro da clínica, 50 minutos. Então é tempo suficiente para a gente criar um vínculo, né? Tudo parte desse vínculo da psicopedagoga com o aluno. E a partir daí, desse vínculo e dos testes, a gente vai descobrindo o que está acontecendo. Dependendo, se for uma questão emocional e a origem for no seio da família, aí a psicopedagoga vai procurar as medidas cabíveis, né? Se forem questões de violência, o conselho tutelar tem que ser acionado, essa criança precisa ser encaminhado para uma terapia, se for uma questão, uma terapia com o psicólogo, né? Se for uma questão emocional, a escola precisa de saber dessas coisas também, né? Tudo tem que ser com muita transparência, porque apesar da psicopedagoga estar dentro da clínica, ela precisa ter contato com a escola e com a família. Não tem como uma criança ser tratada em clínica sem a família estar participando. A família tanto que a primeira entrevista não é com o aluno, a primeira entrevista é com desse aluno, para que eles entendam que a gente sempre vai estar em contato. Ok, eu exatamente ia fazer a pergunta do conselho tutelar, mas como a irmã já
fez a colocação, já agradeço, porque é um assunto que a gente já pode tocar avante. Então, queridos Uhum. irmãos, vejam só que as crianças, elas sofrem em casa a violência doméstica. Não vamos generalizar, mas os casos existem. Nós não podemos colocar ficar a vistas grossas diante de um problema deste. E a psicopedagoga, então, é uma profissional qualificada que pode ser um instrumento de ajuda social para essa criança. E, como ela disse, a irmã Suelen Dias, se os pais não agirem de acordo com as suas obrigações como responsáveis, por lei, a psicopedagoga ela tem instrumentos éticos para acionar as autoridades competentes para que o problema seja resolvido. Agora, e dentro das igrejas? Eu sou pastor de igreja, eu conheço aqui o meu cenário onde eu estou, né? Mas dentro da sua experiência como evangélica há 37 anos e como psicopedagoga desde a sua formação como especialista, a irmã tem presenciado também o problema de violência doméstica com crianças e, consequentemente, esse problema refletindo de forma negativa no aprendizado das mesmas e crianças evangélicas. A irmã tem encontrado esse problema também no nosso contexto evangélico, irmã Suelen, da violência doméstica? Crianças. Infelizmente acontece, né? A violência, ela acontece porque, sabe, pastor Éder, às vezes eu vejo de um modo geral que as pessoas têm um conceito errado de violência. A violência é só bater. Não, a violência não é só bater, não é só encostar a mão, dar um tapa, pegar uma cinta, enfim. Existe a violência psicológica, né? Que é aquela violência verbal, que o pai chama, desculpa até o termo que eu vou usar, a criança, você é uma burra, você não aprende, né? Dá nomes para aquela criança, e o emocional daquela criança vai ficando tão oprimido que ela não consegue aprender. Então é importante pontuar que a violência, ela não é só física, né? Então é preciso, a psicopedagogia, o que eu gosto do meu trabalho é que ela conscientiza os pais dessa criança. Porque muitas vezes a criança vem para ser tratada, mas o problema está lá dentro da casa. A criança é a ponta do iceberg, entendeu? Mas acontece, esses pais, mesmo evangélicos, eles precisam ser corrigidos, eles precisam ser orientados, eles precisam ser acompanhados, porque ninguém muda sozinho, né? Por mais que às vezes a gente fique, talvez até indignado com alguns comportamentos dos adultos, eles precisam ser acompanhados, né? Precisam ser aconselhados, e aí tudo vai entrando em harmonia. Acabou de entrar o meu amigo Romante Ezer, pastor da Assembleia de Deus de Campinas, interior de São Paulo. Bem-vindo, pastor Romante. Queridos internautas, estou agora com a nossa irmã em Cristo, especialista psicopedagoga Suelen Dias, aqui de Curitiba. Ela está, nesse momento, em São Paulo, aí na casa da mamãe, mas o seu domicílio residencial é aqui na gelada capital do Paraná, Curitiba. O Silas Brandão acabou de entrar. A paz, meu querido. O Gui Martinez entrou também. Quem entrou agora, pode clicar no aviãozinho, mandar um direct para a sua rede de amigos do Instagram. Convida eles para estarem conosco aqui na live. Vamos até às 18 horas. É isso? Das 17 às 18. Já estamos com meia hora de bate-papo. Tá passando rápido, hein? O que é bom dura pouco. Mas quem perdeu o começo... Oi? Vamos marcar outra? Vamos marcar. É a primeira de outras que vamos ter. A Thalita acabou de entrar. Daltron, Deus abençoe o casal. Paz do Senhor. Bem-vindos. Vou deixar gravado a live para quem perdeu o começo, para assistir depois na íntegra. A nossa psicopedagoga, irmã em Cristo, Suelen Dias, que está falando sobre psicopedagogia nesse contexto de pandemia. E também vou te encaminhar, viu, irmã Suelen, o link para a irmã ter o vídeo e aí compartilhar nos seus redes sociais. Na minha época de criança,
há mais de 40 anos atrás, nós crianças na escola sofríamos xingamentos, brincadeiras que hoje o politicamente correto condena, enfim. Uhum. Mas naquela época lá, a gente não usava termos a criança está sofrendo uma violência simbólica, um assédio moral, ou o termo bullying, não é? Bullying. Hoje se usam esses termos técnicos, né? E, Uhum. assim, uma criança que sofre bullying na escola, ela pode ter dificuldade para o seu aprendizado e o seu envolvimento dentro de um contexto social. Como que a psicopedagogia, irmã Suelen, pode ajudar uma criança no seu aprendizado se a mesma sofre bullying lá no local que foi determinado, escolhido, legalizado como local de ensino, que é a escola. Porque lá a mãe e o pai não estão lá para defender o filho e a filha. Ele foi jogado, ela foi jogada às feras. Está lá no Coliseu de Roma, né? Está sofrendo bullying. Como que a psicopedagogia pode ajudar essa criança para ela poder avançar nos estudos, passar por essa dificuldade do bullying e ela prosseguir e crescer avante no que tange ao seu aprendizado, ao seu entendimento cognitivo? Então, pastor, assim, o que acontece nas escolas? Eu sempre gosto de ponderar o contexto social também, social e cultural daquela criança, daquele aluno. Nós temos no Brasil N realidades, né? Então, claro que eu vou falar de um modo geral, mas é preciso levar em consideração, sim, a cultura, o meio social, para que a psicopedagoga possa trabalhar de uma forma mais eficaz, né? Naquele caso. Mas o bullying, ele atrapalha, sim, nas questões da aprendizagem. Só que o bullying, ele é algo que traz, atrapalha as emoções, certo? A psicopedagogia, ela vai identificar essas emoções, certo? Mas se precisar de um psicólogo, né, de um outro tipo de terapia, então esse trabalho vai ter que estar em conjunto. Porque a partir do emocional, pode sim desenvolver um transtorno ou um distúrbio. Isso pode acontecer sim por causa do bullying, né? A criança, se ela for muito tentada ali na escola, muito acuada, só que também existe uma atenção aí nesse meio, porque é papel da escola intermediar, tá? Então, se a criança está sofrendo muito por causa do bullying, a escola precisa intermediar isso, precisa tomar as medidas cabíveis. Aí tem que falar com direção, com o professor, né, com toda a equipe pedagógica, porque não pode simplesmente acontecer o bullying. A criança daqui a pouco não quer nem mais ir para a aula, né? Os pais não estão conseguindo nem convencer esse filho, essa filha a ir para a aula. O primeiro contato tem que ser com a escola, porque é sim papel da escola resolver num primeiro momento isso. Depois a criança será tratada à parte. Mas o bullying ele não pode acontecer. Queridos irmãos, estamos recebendo a nossa irmã especialista, psicopedagoga, Suelen Dias, falando sobre como a psicopedagogia pode auxiliar nesse momento que estamos passando de pandemia. Quero cumprimentar aqui a Cidinha Freitas e também Gil Castro Drumer, que acabou também de entrar aqui na live. A Érica Barbosa também acabou de entrar. Deus abençoe a todos e a todas. São bem-vindos em nome de Jesus. Irmã Suelen, como a senhora bem disse, né, a escola tem que intermediar, porque o problema está acontecendo dentro do espaço público da escola. Agora, a irmã, como evangélica também, de alguns anos, experiente na caminhada cristã, sabe que os grandes abacaxis e os grandes pepinos
vem para a mão dos pastores, não é isso? Um problema de ordem familiar que poderia ser resolvido em casa, muitas das vezes vai ser resolvido no gabinete pastoral. Das mais diversas naturezas e dos mais diversos problemas que nós possamos imaginar, porque onde tem ser humano tem problema. E dentro do espaço religioso, a Irmandade traz os problemas para os pastores. Pelo menos, via de regra, é assim. Há as exceções, mas via de regra é assim. Que tipo de conselho que a senhora daria aos pais que têm filhos com problemas dentro de um contexto de psicopedagogia? Se esses pais devem procurar os pastores, porque eu já tive experiência de pai e mãe que procurou a minha pessoa e outros pastores que eu trabalhei com eles, sendo co-pastor desses pastores, pastor, me ajude em oração, põe a mão na cabeça do menino, porque o inimigo está furioso, e o menino não quer estudar, o menino não quer aprender. Pastor, o que eu faço? E muitas das vezes, o pastor, né? Muitas das vezes não. O pastor vai lá, ora, lê um texto da Bíblia, mas assim, que tipo de orientação a senhora poderia passar para os pastores num caso desse? Ou, se Deus lhe desse a oportunidade de dirigir uma igreja, presidir uma igreja, junto com Samuel, e vocês pudessem, então, assim, fazer um tipo de trabalho para ajudar essas crianças. A irmã já comentou que no início da live que tem um trabalho de quarta-feira, que no momento não é feito por causa do isolamento, mas vocês já abriram as portas lá, né, nas quartas-feiras, para atender essas mães que têm os seus filhos com os problemas dentro do contexto que a senhora explicou. Mas, assim, dá para a gente aí alguns conselhos, algumas orientações técnicas, algumas informações relevantes, principalmente para as lideranças eclesiásticas que estão me assistindo na live, ou vão assistir depois a gravação, e estão buscando em Deus uma orientação, o que fazer quando vem esses pais pedindo socorro para os filhos que não querem estudar, sendo que o pastor não é professor, o pastor não é psicopedagogo, mas ele tem que exercer múltiplos papéis, mesmo não tendo formação acadêmica. Então, dá para nós aí algumas orientações, conselhos nesse sentido. Eu vou falar com base nas minhas experiências. Claro que ali, cuidando das mulheres, algumas mulheres já mães, né, me procuram também para perguntar sobre as dificuldades que seus filhos têm nas escolas, né? A primeira orientação que eu dou para a família é assim: não vamos espiritualizar tudo, tá? Esse é um assunto muito delicado, polêmico, né? Cultural também. Né? Nós sabemos, o senhor sabe disso, uns espiritualizam muito, outros nada, outros meio termo, e aí nós não vamos ofender a fé de ninguém, porque não é esse, né, o nosso foco. Mas quando se trata da aprendizagem, o que é importante lembrar? A escola não é o único lugar que esse ser humano, né, porque antes de ser um aluno, ele é um ser humano, ele não é o único lugar ali, a escola que ele vai aprender. A aprendizagem, ela é para sempre. Nós sempre vamos aprender. A escola vai nos trazer a base para a vida, né? Para a vida profissional e até convívio social, enfim, né? Que lá no passado, quando surgiu a escola, ela surgiu para ensinar a ter higiene, né? Foi a primeira coisa que a escola ensinou. A ter a higiene, depois a ler, escrever, e foram vindo as matérias. Mas o primeiro papel da escola no passado foi socializar, né? Pegar o bicho homem e fazer ele virar gente, né? Então a escola continua fazendo isso, né? De uma forma diferente, mais avançada, mas continua fazendo isso, né? Então o primeiro papel de um líder ou de um pastor que seja é tentar trazer
a conscientização, mas tentar de verdade, tá? A conscientização para a família, que não é espiritual. Algumas coisas eu vejo famílias resistentes ao problema, né? Elas veem uma criança, por exemplo, uma criança autista, né? Que ela tem uma dificuldade nata ali de relacionamento. Você precisa conquistar aquela criança para que o relacionamento seja bom, né? Mas a família, daí porque ela é evangélica, ela não aceita que aquilo aconteça com aquela criança. Ela fala, não, eu sou crente, Jesus não vai deixar isso acontecer. E nós estamos num mundo vulneráveis, né? Vulneráveis a essas coisas. Então, e tem todo tipo de transtornos, doenças, a gente já sabe disso. O pastor, com muito amor, né? Muito carinho, ele vai conscientizar essa família que ele não é pedagogo, que ele não é psicopedagogo, ele não é médico e que essa família precisa buscar uma ajuda profissional, entendeu? Porque quando a gente não tá bem, a gente vai pro médico, né? Se a gente está passando muito mal, você vai até pro pronto-socorro. O pastor pode orar por você, mas ele não vai ter na casa dele, né? Por exemplo, um respirador para te dar. É preciso ir para o hospital. Então, quando a família está com aquele problema grandão, com a criança que não quer ir para a escola, ou não aprende, ou identifica algum outro problema dessa ordem, vai ter que procurar um profissional. Tem algumas igrejas que têm esse profissional lá mesmo, na igreja, e já encaminha. Outras não têm, né? Mas aí eu indico os pastores fazerem parcerias, né, com psicólogos, psicopedagogos, porque fica mais em conta uma parceria com a igreja, quase como se fosse um convênio, né? Porque existe, as psicopedagogas, nós fazemos, pelo menos ali na clínica, o atendimento social, que é quando a família não pode pagar aquele valor inteiro da consulta, e nós fazemos um valor simbólico para que a criança seja tratada. Mas, vamos dizer assim, a solução é procurar ajuda profissional, sim. O pastor Romante fez uma pergunta, e eu desejo que a irmã responda, se possível. Olha aí, ó. É possível um pastor ter um discernimento de uma criança autista durante o culto? Olha, o autismo, ele ainda é algo a ser... Ele está ainda em estudo, né? As características de um autista é algo que não tem um modelo, vamos dizer assim, firmado. Existem perfis diferentes, né? Alguns autistas, a maioria não gosta muito de comunicação, né? Principalmente com pessoas com quem eles não têm muita intimidade. Não é que eles não gostam de se comunicar, eles não são comunicativos amplamente, né? Eles precisam ter são mais restritos à questão da socialização. Mas isso não é regra, entendeu? Então, eu não acredito que seja possível identificar apenas por um achismo, né? É preciso levar essa pessoa, essa criança, enfim, adulto, jovem, para fazer testes, porque às vezes pode ser uma timidez, às vezes pode ser um outro tipo de transtorno. Então, o melhor lugar para se identificar o autismo é dentro de uma clínica. Irmã Suelen Dia está conosco agora falando sobre psicopedagogia, respondendo a pergunta do nosso querido pastor Romante sobre o caso de autismo dentro do culto, se o pastor tem condições de discernimento. Ela explicou de forma bem ponderada. Obrigado pelo comentário, irmã Suelen. Irmã Suelen, é o seguinte, nós estamos agora num momento de pandemia. As aulas presenciais foram substituídas pelas aulas online. Estamos num contexto que o povo diz agora é tudo remoto. Agora é internet, não que nós não usávamos a internet, mas agora, devido a esse Covid-19, o planeta Terra entrou em parafuso. Então, há 3 meses, né, em alguns países um pouco mais, um pouco menos,
Nós estamos em uma grande transformação sociocultural, socioeconômica, enfim, há várias áreas onde a sociedade tem sido afetada. Como que a psicopedagogia ela pode ser relevante nesse momento complicado de pandemia? E na sua percepção como especialista, Suelen, quais são os prejuízos que a pandemia oriunda do coronavírus pode afetar a vida de uma criança no seu processo de aprendizagem? Hoje nós temos, eu vou falar assim a nível de Brasil, né? Hoje aqui no nosso país, né? Nós temos uma grade curricular, né? Que ela é combinada com as escolas, vamos dizer assim, e é preciso que a escola cumpra essa grade curricular anualmente para cada série, para cada turma, né? É óbvio que a pandemia atrapalhou esse plano curricular de cada escola, né? E as crianças, infelizmente, vão perder o conteúdo. Quando voltar às aulas, vai ser preciso, sim, retomar muita coisa, porque não se espera que os pais sejam professores, né? Nenhuma escola quer exigir isso, nenhum psicopedagogo quer exigir isso. Só que, às vezes, se espera que o professor seja aquele super youtuber profissional, né? Na hora de dar a aula online. Mas os nossos professores estão também aprendendo. Está todo mundo aprendendo. Essa que é a realidade, né? Vai perder conteúdo, isso acaba afetando, não vai atrasar uma aprendizagem, mas afeta o conteúdo curricular. Isso com certeza, né? Mas aquela criança que sempre teve bom desempenho, ela vai continuar tendo desempenho. Se é uma criança que já tem uma dificuldade, um diagnóstico ali já marcado, já identificado, aí é preciso ter um combinado com ou a psicopedagoga que cuida dessa criança, ou o neurologista que cuida dessa criança. Aí, se é uma criança especial, precisa de ser um atendimento também especial. Mas é um momento de aprendizagem, onde todos nós estamos enfrentando isso juntos, e é preciso ter paciência, né, com os pais, paciência com as crianças, paciência com a escola, mas todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Pastor Romante está agradecendo a resposta, irmã Suelen. Deus abençoe, pastor. Pastor Romante dirige uma linda igreja do Ministério do Belém, Assembleia de Deus, na próspera cidade de Campinas. Deus abençoe, pastor Romante. Queridos irmãos, estamos já chegando agora no final. Já estamos já com quase 50 minutos. Passou muito rápido. Vamos ter que fazer mais lives. Topa? Topa, porque tem muita coisa para falar. Eu fiz uma lista aqui do que eu gostaria de falar, bem grandona, né? Porque a escola é dividida por áreas, a educação infantil é tratada de um jeito, os adolescentes de outro, os jovens de outro. Então tem muita coisa para falar. Como nós temos aí basicamente 5, 6 minutos, e a gente não vai conseguir esgotar realmente o assunto, ainda que a gente fique aqui falando 2 horas de live, 3 horas, mas o Instagram só fornece 60 minutos. Um comentário aqui da Poli Raquel: com a pandemia, as crianças estão sobrecarregadas com as aulas online, pois precisam passar mais tempo estudando e nós pais precisamos entender e saber dosar. Afinal, estamos 24 horas dentro de casa. E o pastor Romante diz assim, irmã Suelen: eu já observei um pastor que não teve discernimento e orou expulsando o demônio de uma criança autista. Respondendo primeiro o pastor, eu só lamento pela atitude de fazer isso, espiritualizar essa situação. O autista, ele precisa a gente precisa se conscientizar que somos nós que precisamos participar do mundo dele e não obrigá-lo a participar do nosso,
né? Quando um dia tiver, né, uma cura para isso, ou um diagnóstico extremamente fechado, uma certeza científica sobre o tema, aí a gente vai caminhar de uma outra forma. Mas até onde nós sabemos, nós precisamos ter empatia, né, com a classe autista, e a gente precisa participar, entrar nesse mundo deles, que é específico para cada autista, né? Eu tenho um tio autista, né? Então eu tenho uma forma de abordar, ele não gosta de barulho, e ele já tem mais de 50 anos, né? Então, assim, tem todo... A família identifica esse mundo, né? A família e os amigos próximos dessa família. E é preciso os de fora ter empatia, amar essa pessoa, querer fazer parte desse mundo que às vezes é diferente do nosso, né? Mas a gente só lamenta essa questão aí que ele comentou, infelizmente, né? Agora a questão... Da Poli Raquel. Sim, da Raquel. Foi o comentário que eu fiz antes. A escola, a psicopedagogia, a pedagogia, ela não pode esperar que um pai, uma mãe, a família, sejam professores. Isso não é possível, eles são pais, né? Então não vai ser ensinado como é ensinado na escola. Nos Estados Unidos já existe, né, essa escola dentro do lar, que os pais são preparados para ensinar os seus filhos dentro de casa. No Brasil isso não é uma realidade, né? Então a escola precisa, o pai, quando ele está se sentindo muito sobrecarregado com relação ao conteúdo escolar, é preciso ir na escola, conversar. Eu não sei como cada cidade está atendendo de uma forma diferente, né? Tem escolas que estão atendendo só online, outras com horário marcado. Mas é preciso sentar com a pedagoga do filho, da filha, e conversar. Olha, em casa nós não estamos dando conta desse conteúdo, como que vai ser? As aulas online, elas são boas até um determinado tempo, porque o online também cansa muito, e a gente sabe disso. Ninguém fica 4 horas online, não dá para a escola esperar que a criança fique 4 horas sentada em frente ao computador ou em frente ao celular. Isso também não é possível. Então precisa de ir nessa escola, conversar, apontar as dificuldades e pedir para que a escola oriente da melhor forma. Pastor Isaac Oficial acabou de entrar. Bem-vindo, pastor. Paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós vamos agora para as considerações finais. E eu quero desejar muita saúde para a senhora, paz, prosperidade, bênçãos ao seu querido esposo, meu amigo, o pastor Samuel Moreira. Já estou ungindo ele a pastor. Fala para ele aí receber a bênção. E também, nesses minutinhos que eu tenho aqui, a irmã tem, na verdade, 5 minutos. Faz as suas considerações finais. Fale alguma coisa que a senhora desejava falar. E o que não deu para falar nessa lista grande que a irmã fez, é porque nós teremos a live 2, a live 3, a live 4, a live 5, permitindo Deus, né? Permitindo Deus e a irmã, claro, pronta a nos atender. Uhum. O Samuel escreveu amém. Samuel escreveu amém, então ele tomou posse. Amém, glória a Deus. Eu acho que o primeiro passo... o que eu vejo que é primordial, eu acho que talvez seja até algo assim, meio pastor, assim, que eu tenho dentro de mim, aquele amor por pessoas, enfim, né? Mas eu acho que esse tempo é uma oportunidade que Deus está trazendo para as famílias se unirem, sabe? Se amarem mesmo. As famílias, eu estou dizendo, de dentro da casa. Então, assim, o pai e a mãe que conquista o seu filho e a sua filha, mesmo que venham as dificuldades, eles vão conseguir vencer isso juntos, né? O pai e a mãe, é papel do adulto conquistar o seu filho, não é o contrário. Às vezes acontece dos pais culparem os filhos, né? Mas não é papel do adulto cuidar das emoções desse filho. É o papel do adulto reformular essa família, trazer uma nova rotina, trazer o respeito para dentro da casa,
né? Trazer o amor de volta, aquele primeiro amor, né? Lembrado por que ele um dia casou, quis ter uma família, quis ter filhos, né? E a partir dessa união familiar, fazer as conquistas diárias, né? Então é preciso manter uma rotina da escola, é preciso, mas é como tem que precisar de almoçar todo dia, tomar banho, limpar a casa, né? Trazer essa consciência. Mas quando a família está unida e um respeita o outro dentro de casa, né? Quando é restaurado esse relacionamento gostoso familiar, o filho quer agradar o pai. Né? Essa que é a verdade. O filho que é amado, muito amado, assim somos nós com o nosso Pai Celestial. Nós somos muito amados, né? Eu não sirvo a Deus por obrigação. Eu sirvo porque eu fui muito amada. Então eu quero agradecer a esse Pai. E é assim também dentro da família. E também outra sugestão se você não está conseguindo, procure um profissional, né? Eu faço atendimento clínico, mas a gente está aí disponível para ajudar, para orientar, mesmo que a situação não seja uma situação que a psicopedagogia resolva, a gente vai indicar o melhor profissional para trazer uma solução para as famílias. A irmã é psicopedagoga, então, por gentileza, fique à vontade para deixar os seus contatos, se assim a irmã desejar, para que quem está nos assistindo se procure. Eu atendo no bairro Portão, na Arthur Bernardes, número 2115. Neste momento de pandemia, nós não temos secretária lá na clínica, porque cada profissional está agendando com seu paciente, mas vocês podem estar ligando no meu número ou mandar um WhatsApp no 41 99820 6592. Muitas pessoas me mandam WhatsApp, eu agendo pelo WhatsApp e aí eu atendo lá na clínica. Lembrando aos internautas que o bairro Portão fica na capital do Paraná, Curitiba. Isso. Não tenho palavras para agradecer. Faltam palavras. Minha gratidão a Deus, meu muito obrigado. A gente hoje só fez a introdução, viu, irmã Suelen? Hoje foi só a introdução, mas Deus há de prover outras lives que nós vamos continuar desenvolvendo a temática, porque o assunto é muito profundo. Então, queridos internautas, estamos dando por encerrado a live, agradecendo a Deus, a nossa psicopedagoga, irmã em Cristo, Suelen Dias, serva de Deus abençoada, o meu querido irmão Samuel Moreira, seu esposo, que é o nosso irmão, que escreveu aqui, ó, eu recebo, escreveu aqui, ó. Então, amados, vou concluir agora a gravação e vou deixar a mesma no Instagram para vocês assistirem na íntegra. E, como já disse, vou encaminhar também para a senhora irmã Suelen o link da gravação. A todos, um forte abraço. Abraço virtual, tá? Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus. Oi.